Como o expert em ATM relaciona o estresse com as dores? E o fato é, diariamente eu recebo pacientes com alto nível de estresse relacionando com as suas dores. Randy, são todos os pacientes? Não, mas diariamente eu recebo. Inclusive, ontem eu recebi uma senhora e foi da seguinte forma. Ela chega para mim, paciente Dona Maria, chegou para mim com muita irritabilidade, porém, quando a gente chega perto dela, ela está bem agitada, uma paciente bem comunicativa, uma paciente que já chega dando o seu diagnóstico, dizendo que já não aguenta mais tantas dores e que eu posso literalmente começar, né, a cuidar dela, porque ela não aguenta mais ir para tantos profissionais e lá não ter resultados. Dessa forma, ela procurou vários colegas até chegar. Ela já está há 5 anos com essas dores. E o fato é que todo esse tempo ela passou por aplicação de placas miorrelaxantes, aplicação de botox, de todas as formas, em todas as regiões possíveis, masseter, trapézio, todas as regiões que podia ser, inclusive passou também por regiões de equilíbrio da oclusão, né? Estratégias de equilíbrio de oclusão com pistas e outras estruturas mais associadas. E o fato é que, quando ela chegou lá no consultório, que eu observei que, de fato, ela tinha essas disfunções oclusais, ela tinha tensões importantes, mas é o famoso achado do processo. O achado do paciente que ele teria essa mesma complicação, mesmo sem dor, entende? É quando você tem um paciente de hérnia de disco e esse paciente ele tem uma dor na perna, não necessariamente vai ser diretamente associada com a hérnia de disco, a dor. A hérnia de disco pode estar ali como um achado, não é sempre que um histórico de hérnia de disco vai dar dor na perna do paciente, por exemplo. Então, essa paciente foi um caso específico, ela tinha uma assimetria oclusal, tinha um desequilíbrio, mas o que é que acontece? Todo mundo só olhava para o que estava óbvio, embora o nível de estresse dela estivesse extremamente alto. E o que acontece quando eu percebi isso? Eu fui entender o contexto de vida dela. E aí é quando o expert em ATM ele começa a fazer a integração sistêmica, ele começa a fazer a relação entre órgãos e sistemas que estão conectados com a ATM. Faz o famoso guarda-chuva que eu digo para os meus alunos nas nossas aulas. A gente pega o sintoma e associa com várias causas possíveis para poder fazer essa integração. E desta forma foi quando eu percebi uma coisa. Eu precisava entender se existia mais sinais de desequilíbrios autonômicos. O grande aprendizado foi esse. Porque se eu tenho alto nível de estresse capaz de alterar realmente isso, com suspeitas associadas a isso, o que foi que eu comecei a perguntar a ela? Comecei a procurar saber sobre o nível de estresse diário, o nível de tensões, de espasmos musculares que ela tinha no dia a dia, patologias associadas com o estresse, como dor de cabeça, se aumenta com o estresse, azia, refluxo. Então, a grande lição foi trazer uma contextualização maior das alterações neurofisiológicas, mesmo que o paciente esteja me procurando apenas por um problema na ATM. E quão diferente é o indivíduo do dia a dia com o indivíduo com o estresse, o dia a dia normal com o indivíduo com estresse. Eu recebo dos dois jeitos esse tipo de paciente. Eu lembro que por volta dos meus 7 anos eu não fazia nada, só me preocupava em ir para a escola, comer, dormir e brincar. Não tinha uma conta de boleto, não tinha nada. E aí você tem literalmente
o sinônimo de uma vida sem estresse. Não tinha dores, não tinha encurtamentos, tensões musculares. A gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo. Eu senti isso em 2018. Em 2018, o sonho da minha vida era ter consultório cheio, consultório lotado, muita gente, galera querendo o meu atendimento. Quem não sonha com isso, né, como profissional? E o que é que acontece? Eu consegui, mas às custas da minha vida. Eu estava entrando num pico de estresse muito alto, sempre abrindo horários e estava sufocado. Com isso veio alta demanda, com isso veio um nível de estresse altíssimo, tensões, dores no corpo, baixo nível de sono, um baixo nível de recuperação tecidual, um baixo nível de regeneração, um baixo nível de melatonina, né, o hormônio relacionado com o sono, que é importante nessa região. E dentro desse processo, quando eu comecei a perceber que, beleza, eu estava conquistando aquilo, mas que só valeria a pena se eu pudesse estar bem para atender o meu paciente. Então, eu comecei a mudar o meu pensamento. De que adianta eu passar um ano bem, com a agenda cheia, crescendo, sabendo eliminar a dor do meu paciente da TM já no primeiro atendimento, tendo, embora tivesse um bom raciocínio clínico, tudo bem equilibrado, eu estava limitado no meu raciocínio. Porque eu estava cansado constantemente. Eu atendia 2, 3 pacientes, o cansaço já voltava, ou seja, porque eu não estava com a energia suprida. E onde é que isso chega? Isso chega na diminuição da qualidade do atendimento. E aí eu começava a perceber algumas oscilações já na agenda. Então a grande lição foi, para eu estar bem, meu nível de estresse tem que estar equilibrado. Eu não posso ser uma pessoa que trabalha com toque, que trabalha com comunicação, que trabalha com o paciente, aliviando as dores do paciente, e eu estando com uma frequência, com um peso muito grande da minha tarefa. Foi quando aí eu decidi aumentar o valor ainda mais da minha consulta para perder pacientes, mesmo para aqueles, tá caro, não vou mais, perder paciente, ganhar a mesma coisa ou mais e diminuir meus horários. E aí sim, eu comecei a ter os horários que eu gostaria. E o indivíduo com o estresse, ele literalmente entra em uma diminuição da performance corporal, uma diminuição da performance oxigenativa, uma diminuição da performance muscular, uma diminuição do processo de homeostase. A tendência é que o corpo esteja sempre em desequilíbrio. E dessa forma, você não tem condições de investir em conhecimentos para você como profissional e nem o paciente para investir em repouso, em esportes, em práticas de lazer que sirva como um ponto de escape. Então, a diferença básica é essa. Não existe condições fisiológicas do paciente que chega até no seu consultório com alto nível de estresse de regenerar as fibras lesionadas. E o expert em ATM tem que trazer isso, principalmente construindo um raciocínio clínico, onde esse raciocínio clínico vai buscar as interferências corporais que esse pico de estresse, essa simpaticotonia está gerando no paciente. E essa simpaticotonia afeta o sistema nervoso autônomo. Existe esse desequilíbrio. Isso é diário, a gente recebe isso diariamente no consultório. E aí, se tem um momento que isso foi extremamente determinante no meu consultório, foi exatamente quando eu quis ajudar, nesse caso, um empresário de sucesso, e não consegui. Pasme, eu não consegui com todas as estratégias. Qual era o detalhe? Ele, como empresário de sucesso, ele tinha um excelente rendimento. Porém, a esposa não trabalhava, o filho não trabalhava, a família toda dependia dele, e ele, primeiro,
tinha o trabalho como a válvula de escape dos problemas familiares. Segundo, ele tinha um compromisso financeiro para manter o patamar de vida da família muito alto. Então, quando você, profissional, expert em ATM, pega um paciente com bruxismo, apertamento, dores e tensões no cais, limitando a qualidade de vida com um quadro clínico desse, onde existe um fator do dia a dia muito afetado, com família comprometida, com válvula de escape emocional devido às sobrecargas, você tem que entender que para você ajudar esse tipo de paciente, integrar equipe é super importante. Integrar o trabalho é super importante. Ele precisa preencher, primeiro, o vazio emocional que existe no seu lar. Ele precisa recuperar as estratégias financeiras dele. Então, um analista, um consultor nessa área, um analista, um consultor, um psicólogo, um terapeuta nessa área, para associar com o nosso trabalho. Então, veja, o expert em ATM ele não está só ali para trazer a sua terapêutica. A transformação do processo acontece quando você tem o feeling disso. É muito interessante porque nós, como profissionais de intervenção, a gente só acha que o trabalho da gente só serve quando a gente vai lá e coloca a mão. Não é verdade? Comenta aí, é verdade ou não? A gente só acha que a gente realizou o nosso trabalho quando a gente faz alguma intervenção. Você pode até pensar que não, mas você só se sente satisfeito quando você vai lá e mete a mão no paciente para fazer alguma coisa. É verdade ou não? Coloca aí pra gente. Quem está chegando agora, vai colocando aí o nome da sua cidade e compartilha com os amigos, aperta no coraçãozinho, aperta no like, a galera do YouTube e do Instagram, tá bom? Comenta aí. É muito verdade isso. A gente que trabalha com recursos terapêuticos, recursos de melhora da função do paciente, a gente fica com a mão coçando para isso. A gente fica querendo que o nosso trabalho seja desenvolvido da melhor forma. E o que é que acontece? A gente precisa entender que o melhor processo está relacionado também quando você tem conhecimento suficiente para orientar um tratamento ideal. Quantos de nós vamos para um médico onde ele mal toca em você, mas ele diz, ó, você tem que fazer tal exame, você tem que procurar tal colega, vamos juntar esse diagnóstico e vamos trazer uma perspectiva clara daquilo que você precisa. Uou, você gosta daquilo, você gosta daquele processo de atendimento. E por que o seu paciente não vai gostar dessa atitude? E aí é que está o detalhe. Esse aprendizado, na verdade, essa transformação de mentalidade que eu tive como expert em ATM me fez resolver várias e várias histórias, porque é aquela coisa. Quando você foca, você expande. Quando você foca, você desenvolve. Quando você foca, você não se distrai com coisas que não têm importância. E eu comecei, como expert, trazer essa perspectiva. Colocar isso para o jogo, para, de fato, ajudar o meu paciente a ficar sem dor. Ajudar o meu paciente a ter uma vida de qualidade. E eu acredito que seja isso que você quer. E aí, por que investir tempo entendendo essas relações do estresse e as relações multiprofissionais em relação ao paciente de ATM? Simplesmente porque quando eu domino um assunto, eu me torno expert em uma área, eu passo a ser referência para aquela pessoa. Eu passo a ser referência para o meu paciente. Eu passo a ser um profissional desejado, nem que seja para consultas, nem que seja para, deixa eu ir lá para ver o que a doutora Karina tem para me dizer.
Eu preciso da opinião dela. Deixa eu ir lá para saber o que a doutora Eliana tem para dizer. Deixa eu ir lá. Doutor Fábio tem para dizer para mim. Partindo desse processo, a solução é hoje você investir tempo, dinheiro, se possível, para você ter um investimento na sua carreira e se desenvolver profissionalmente, acelerar seus resultados, ter um contexto de trabalho mais assertivo cada vez mais. E uma das primeiras limitações é que nós, como profissionais de saúde, entramos na faculdade leigos e saímos supostamente sabidos, mas leigos no tratamento do paciente. Nós não sabemos como tratar de forma efetiva o nosso paciente de ADM. Nós não sabemos como contextualizar. Nós apenas recebemos técnicas e informações para entender o sintoma, onde está o sintoma e como atacá-lo. Mas o que o paciente de ATM precisa, principalmente hoje, século XXI, onde nós temos um vínculo extremamente pesado com o estresse, você tem, de fato, que imergir. Ter acesso ao conhecimento que vai gerar o resultado. Ter acesso ao conhecimento que vai fazer você integrar a neurofisiologia com aquela disfunção mecânica, com aquela alteração. E por onde começar a analisar o nível do estresse do paciente e relacionar com suas dores? Imagina o paciente acabou de chegar no seu consultório totalmente hiperativo. Não sei se você tem esse tipo de paciente. Quem já recebeu esse tipo de paciente, fala aí. Paciente hiperativo, fica agoniado, senta aqui na sua cadeira, tá? Você está fazendo pergunta, ele mexe no celular, fala com você e... doutor, é porque eu tenho muita dor, apertamento, isso realmente me incomoda e você está fazendo a anamnese, ele está meio que inquieto, meio que olha para você, está atento, mas daqui a pouco pega o celular, responde, aí faz, desculpa, doutor, é que eu tenho algumas coisas, meu filho está na escola, minha esposa... Quem já recebeu o paciente assim? E esse é o tipo do paciente que o sistema nervoso autônomo está alterado. E você precisa começar trazendo ele para você. A transformação nesse processo é você se conectar com o paciente. Então o paciente chega, traz essa pegada, vem imperativo. Aí você começa também a entrar, né? Entrar nessa hiperatividade, conversar, e aí entra na vida dele. Entra na vida dele. Procura saber o que está acontecendo. Vai lá, porque ele vai se conectar. A loucura dele vai se conectar com essa loucura que você supostamente está fazendo com ele. Não adianta você travar o embate com ele. Você tem que conectar. Conecta, libera. E aí, quando você libera aqui, você é que vai puxar ele para baixo com a sua atitude. Você que vai tranquilizar ele. É o famoso, quando a gente chega, olha, conecta e você faz um contato, uma conexão, uma inter-relação, uma troca de energia. Esse campo fica igual. E aí você dominou. Quando você dominou, você desce. Ok, seu José, ok, seu João. Agora, traz aqui para mim. Deixa eu entender, quando começou essa dor? A transformação está em você conectar, trazê-lo para o ambiente, trazê-lo para o seu domínio. Tá claro para vocês, gente? E aí, o grande aprendizado é entrar a partir desse momento e explicar a ele como tudo acontece. Que é o seguinte, esse tipo de paciente, o estresse, a hiperatividade, é uma fuga para alguma coisa da realidade dele. É uma fuga para algo que está incomodando diariamente.
É uma fuga para um desejo que ele quer ou agradar alguém ou agredir alguém inconscientemente. E aí você tem que trazê-lo para o início, buscar o start. A partir de quando você ficou tão assim? Veja, a partir de quando isso surgiu? Aí pegou. Quando pegou, tá, agora vem cá. Deixa eu lhe explicar. E eu sempre pego assim, eu pego um papel em branco, digo, ó, quando a gente tem um fator estressor, o fator estressor vai no meu centro nervoso e aumenta a ativação desse centro nervoso. Esse centro nervoso aumenta a minha frequência cardíaca, aumenta a minha respiração, gera muitas vezes sudorese, gera alterações de concentração, para que eu possa responder aquilo, beleza? Quando você não retira esse fator agressor e utiliza como estímulo diário, mesmo inconsciente, você tem o quê? Uma ativação constante. É como se o termostato do sistema nervoso não desligasse. E a partir daí, quando ele não desliga, eu tenho meu processador, meu sistema nervoso, trabalhando em alta frequência. E aí, isso de forma constante vai aumentar a frequência cardíaca, e aí eu tenho para dizer, essa sua dor de ATM, esse seu apartamento é o mínimo. O seu coração também está sofrendo. Não sei qual é o futuro da vida que você quer para você. E a gente dá um choque nele. A gente dá uma balançada nele. A gente dá uma sacolejada nele. Porque existem duas formas de aprendizado, ou com grande impacto emocional, ou com repetição constante. Esse tipo de paciente, ele precisa de um impacto emocional para ele cair na real. Opa, é verdade. Eu vou acabar me prejudicando ainda mais. Isso tem que estar clareza. Esse é o maior aprendizado que eu quero trazer para você, para relacionar o paciente com o estresse, conectar e ajudar a eliminar a dor dele de forma rápida. É esse relacionamento, essa conexão. E, ao mesmo tempo, trazer o conteúdo científico, porque não adianta você ficar de conversa e ele não perceber que você tem autoridade, que você tem conhecimento, que você é capaz. O paciente, ele gosta de segurança, o paciente gosta de firmeza, gosta de raciocínio, gosta de saber se você é, de fato, resolutivo. E, ao perceber isso, ele vai lhe dar credibilidade. Ele vai pagar o preço do tratamento. E depois de explicar tudo, eu sempre trago nesse processo. E aí você tem duas opções claras, que é investir na sua vida, investir numa maior convivência com a sua família, com seus filhos, com sua esposa, com sua empresa, com sua riqueza, aproveitando tudo que você construiu. Ou você simplesmente manter o nível de estresse e diminuir em 5, 10, 15 anos a sua vida. Por quê? É uma máquina viva que precisa estar em harmonia, que precisa estar com boa circulação, precisa estar com bom funcionamento. A engrenagem precisa funcionar. Então, como eu organizo isso? Eu organizo isso. Vamos pensar no paciente, chegou até você. Esse paciente chegou até você, trouxe essa perspectiva. Você conecta com ele. Conecte com o seu paciente ATM, com as dores dele, entende. A partir do momento que você conecta com ele, entende as dores dele, você passa pelo processo de gatilho, de reverter a situação. Quando você reverte, você traz ele para você. Trazendo ele para você, você, de fato,
vai começar a comandar o processo, vai começar a entender, começar a ter consciência do que realmente está acontecendo. Embora sabendo que o paciente não vai lhe dizer tudo, principalmente numa primeira consulta. Não muitas vezes porque ele não quer, porque ele acha que não tem relação. Que ele não entende, ele não é pago para aquilo, ele não estuda aquilo. E cabe a você estar concentrado para levar a pergunta certa para receber a resposta assertiva, direta para aquilo que você precisa. E aí, dentro do aprendizado do paciente com o estresse, o lidar com ele, é literalmente essa relação, essa conexão, esse jogo de confiança que você deve construir para que ele tenha você como expert em ATM capaz de resolver o problema da vida dele. Quando você se conecta com o paciente que tem um alto nível de estresse, quando você se conecta com o paciente que tem problemas no seu dia a dia diário, você se torna um cúmplice dele. Quando você se torna cúmplice do paciente que tem um alto nível de estresse, ele confia em você. E ele confia em você como profissional. Ele confia em você como alguém que vai resolver o problema dele. Ele confia em você como alguém que está ali para apertar a mão dele e dizer: vem comigo que eu vou te ajudar. E para isso você precisa ter o conhecimento necessário para ser reconhecido como autoridade. Você precisa ter o conhecimento necessário para gerar mais resultados em menos tempo e ter uma nova abordagem diante dessa alta quantidade de pacientes que está chegando no nosso consultório e essa alta quantidade de pacientes sem assistência resolutiva. Essa é a sua obrigação. Esse é o seu talento. O talento que Deus coloca nas suas mãos é cuidar de pessoas, é transformar vidas. Você não é fisioterapeuta, você não é dentista, você não é isso. Você é transformador de vidas. Você é uma pessoa repleta de talentos desenhados para transformar vidas. E o grande detalhe é quando você esquece isso. E o seu foco está em apenas ser fisioterapeuta, ser dentista, ser fonoaudiólogo. Não é por aí. E essa é uma realidade que eu venho transformando e orientando os meus alunos de forma constante. De forma constante. A cada mentoria, a cada aula, a cada encontro, eu venho trazendo uma consciência de quem eles são e para onde eles devem ir. De quem eles estão, o que eles estão para fazer aqui na Terra como profissional de saúde, como expert em ATM, se tornar uma verdadeira elite da ATM, onde os profissionais procurem sempre o trabalho deles. Porque quando você coloca o seu propósito, a sua missão na frente da sua profissão, você está diretamente agregando valor e intensificando a sua emoção, a sua dedicação em relação a isso. Vários de meus alunos já começam a fazer isso, já começam a viver essa realidade. Uma realidade onde atender o paciente de ATM é entender que a dor na ATM, o estalido, é uma expressão mecânica de um problema neurofisiológico. É uma expressão mecânica de um desequilíbrio de vida. É uma expressão mecânica apenas que nos engana quanto ao diagnóstico, nos engana sobre aquilo que você deve agir. Mas quando você acorda para isso, quando você observa que você faz um tratamento e ele não resolve, quando você observa que na faculdade o que você aprendeu foi muito pouco, quando você começa a questionar, caraca, será que eu estou tratando bastante essa causa? Ou será que eu estou só enxugando o gelo? É só um paliativo do meu paciente? E essa transformação aumenta o resultado. Essa transformação
gera um reconhecimento profissional, gera uma satisfação profissional. O fato é que você deve unir a sua missão, transformar vidas, dores em alegria, com a sua profissão. Com aquilo que as pessoas são capazes de lhe pagar para você fazer. Porque você faz como missão. Você faz com dedicação, com paixão. Paixão, missão, se torna uma profissão onde você não trabalha, você se diverte, você se sente bem. Por isso que eu estou aqui, diariamente, às 6h17 da manhã. Porque eu me sinto bem fazendo isso, porque eu não vou me cansar da missão e do talento que Deus deu para mim. O meu talento hoje, claro, é de transformar vidas, de multiplicar talentos. Eu quero aqui que você multiplique o seu talento. Eu quero que você entenda por que o seu talento não desenvolve. Eu quero que você entenda por que o seu paciente não reconhece o seu talento. Você é talentoso, você tem uma missão e está dentro de você. Você apenas está sendo levado pelo meio para um caminho que não é o correto. E é isso que a gente precisa trazer de consciência. Teve uma vez que eu senti vergonha alheia. Quem aí já sentiu vergonha alheia sabe muito bem do que é isso. Eu senti vergonha alheia. E, incrivelmente, um colega trouxe o paciente dele para o meu consultório. E quando ele trouxe o paciente para o meu consultório, eu disse, fulano, fica aí quietinho que eu vou conversar com o paciente. E quando o paciente começou a falar, doutor, é o seguinte, há 1 ano eu estou com ele, tenho melhorado, pessoa muito boa, muito dedicada, e a gente tem tido resultados, mas há 1 ano eu preciso ficar bom, porque isso está limitando a minha qualidade de vida, está limitando o meu dia a dia. Tá, tudo bem, mas como é? Pela sua visão como paciente, o que é que você tem? Aí ele traz todo o sintoma. Doutor, eu tenho um apertamento muito grande, uma dor nessa região cervical, um comprometimento importante dessa minha função. E o que acontece é que eu vou lá com o fulano, ele faz liberação, coloca umas agulhinhas, e eu também vou no meu dentista, ele colocou já uma placa, já trocou essa placa 3 vezes durante o ano. E eu, tá certo. Tudo bem. E dentro disso, toda vez que ele falava, eu estava observando. E ele estava com a cabeça bem assim, sabe? Bem para frente, anteriorizada. Aí eu falava, e essa cabeça, essa postura? Ele também trabalha. Fulano aqui também faz uns exercícios, trabalha, eu me sinto bem, mas volta. Tudo bem. E eu querendo a oportunidade de falar e perguntando mais para não ser indelicado com o colega, para não ser antiético com o processo. E chegou um momento que eu fiz, vamos fazer o seguinte, eu preciso lhe avaliar. E aí eu fui mostrar, independente de qualquer coisa, o que o paciente tinha. Quando eu fui avaliar, eu fui ver que ele tinha uma rigidez muito grande de entrada torácica, base de crânio, e todos os testes de inibição do crânio, todos os testes para perceber se ele tinha tensão nesse crânio, dava positivo. Aí eu perguntei, você nunca teve nenhum acidente, um trauma em velocidade, um capotamento, nada? Ele, doutor, eu tive sim. Inclusive, fulano, eu nem te disse. Tal dia, há 5 anos atrás, com minha esposa, a vergonha alheia começou. Porque o cara tem que saber isso. O cara está há 1 ano. Gente, você está há 1 ano tratando o sintoma e não se toca que você precisa se capacitar, que você precisa estudar. E dentro dessa pegada, o que é que acontece? Eu comecei a trazer o paciente e a justificar. E aí eu caí para dentro, né? Aí eu não falei nada da terapêutica dele, mas eu falei do que o paciente tinha.
o trauma gera um chicote, esse chicote gera espasmo, gera alterações a nível cervical, a nível crânio-cervical, internamente no crânio. O impacto gera a fixação de sutura, essas suturas são comprometidas, e aí altera a inervação trigeminal. Quando você tem um nível de estresse elevado no dia a dia com essas suturas e o trigêmeo previamente estimulado, isso gera uma descarga muito forte. Então, o estresse relaciona muito com a ativação do trigêmeo. O trigêmeo tem uma relação muito grande com o locus cerúleus, que é o núcleo do tronco encefálico que produz noradrenalina. A noradrenalina diminui a vascularização, a noradrenalina diminui a nutrição tecidual. E aí o paciente, eu senti que o paciente sentiu a diferença do profissional que ele estava com o atendimento que a gente estava falando naquele momento. E aí o que aconteceu? Eu fiz o trabalho, o paciente, uou, caraca, que diferença. Fulano, ainda bem que você me trouxe aqui. E ele, tipo, a característica dessa relação era tão forte de cumplicidade que eu senti vergonha alheia porque eu sabia o que o cara, com um ano tratando, um ano tratando e não tinha acordado para mudar a estratégia de tratamento. Não tinha acordado para estudar, para investir em conhecimento, para gerar mais resultado. Ele ficava acomodado com o resultado momentâneo. Ah, eu fazia o paciente sair bem, estava satisfeito. Cara, se o paciente está voltando com dor, muda a estratégia, vai estudar, vai buscar alguém que te ajude. Isso é bíblico, tá? Tenha acesso a conselheiros, tenha acesso a pessoas que lhe guiem, tenha acesso a pessoas que lhe orientem, tenha acesso a pessoas que levem você para o outro nível. É isso. É bíblico, gente. É tão bíblico que a gente, desde pequeno, tem mentores, tem professores. Você tem professor no infantil, no maternal da minha época, na primeira série, na segunda série. Cada dia, cada ano, quando criança, você tem mentores, professores, tios e tias diferentes. Por que, como adulto, você não calça a sandália da humildade e vai procurar tios e tias diferentes para você se tornar um expert em ATM? Para você se tornar expert na tua área. Eu estou aqui para isso, para lhe ajudar, mas para te dizer que para eu te ajudar, você precisa calçar a sandália da humildade. E lá, quando criança, está disposto a aprender. Não querer ser o dono da verdade. Lá, quando criança, está disposto a pagar o preço como seus pais pagaram o preço por você. Está na hora de você investir em você. Está na hora de você investir na sua vida com os conselheiros, com os mentores que você escolher para você. E eu estou aqui para isso. Se for sobre a ATM, eu estou aqui para isso. Tá claro para vocês, gente? Falta conteúdo de anatomia, falta conteúdo de biomecânica, falta conteúdo de integração clínica, falta conteúdo de tratamento, falta conteúdo. Eu não sei onde você quer chegar. Eu só sei que eu estou aqui para multiplicar talentos. Para multiplicar aquela chama acesa dentro de você que fez com que você fosse escolhido como profissional de saúde. Tá? Fosse escolhido.